Olá pessoal, eu sou a professora Carla Moreira e hoje a gente vai começar a videoaula número 5, as condições de produção do texto, que introduz, na verdade, aquela análise que eu havia falado do texto de Sakamoto sobre o tráfico de pessoas. Então presta atenção porque é um assunto importante. Algumas pessoas me escreveram perguntando o que são condições de produção. E aí essa dúvida, né, deu aí essa motivação, me deu essa motivação para fazer essa videoaula, para depois a gente começar então de fato a análise, ok? Viu como é que é importante participar? Viu como é importante não ficar na dúvida? E aí tô eu aqui, sábado à noite, mas antes deixando o vídeo para você poder aí se divertir, ok? Então, matéria na tela. Bom, então tem aí uma fotografia, né, fortíssima do Roger Balen para a gente trabalhar essas condições de produção do texto. Nós vimos aí, gente, na videoaula número 4, que quanto ao gesto de interpretação do leitor, a pergunta mais importante é como o sentido é produzido, como e não o que o texto diz ou o que o texto significa, né? Então, professora, mas o que é isso? Como o sentido é produzido? O que é isso? Como o texto funciona? Com quais recursos ele funciona? Quais as possibilidades de sentido? Então, a gente vai começar a trabalhar esses enquanto gestores, né? Quer dizer, tem alguém ali que produziu e tem alguém ali que está construindo sentido para esse texto. Eu não sei se vocês se lembram aí, né, do processo comunicativo. Bom, você tem, no caso, um emissor que envia uma mensagem a um receptor através de um canal de comunicação se utilizando de um código. Esse receptor retorna, devolve aí a mensagem, processa essa mensagem, decodifica, como a gente vê em algumas fontes e tudo, e devolve essa mensagem. E aí eu pergunto, gente, será que é assim mesmo? Processa, decodifica, por acaso eu sou um computador? O processo comunicativo é sempre tranquilo e favorável? Será que é isso? Então, olha, vocês já estão aí se tornando leitor desconfiado, cri-cri, detalhista. E aí ficam pensando, não é só isso, tem alguma coisa aí faltando, porque a comunicação falha, ela não é perfeita. Então, esse esquema comunicativo aqui do Jacobson, né, esse autor aí que desenvolveu, que publicou ao menos aí no início, comecinho da década de 60, foi importantíssimo aí para o avanço dos estudos de linguagem, mas avançamos. Isso é importante. Então, nós somos sujeitos em relação. E o modo como essa relação se dá é determinante para o funcionamento da comunicação, desse processo comunicativo. E aí você se pergunta, cadê o mundo nisso tudo? Cadê os acontecimentos? Cadê a história? Os recursos disponíveis a cada um, ao leitor, ao produtor, para entendermos essa rebimboca da parafuseta, como se configuram as tensões que se inscrevem nos debates, no discurso, perceberam? Então, tem coisas que estão ali no texto e que estão funcionando e muitas vezes realmente a gente nem se dá conta. Nem tudo é da ordem do consciente, mas há aquilo que a gente precisa dar conta no texto. Então, o que a gente tem? Vamos pensar assim. Nós somos interlocutores, então, em relação. Cada um com sua língua, inscritos em um contexto específico, nas instituições, eu vou falar muito sobre as instituições, a família, a escola, a igreja, o Estado, a mídia. Nós não nos inscrevemos da mesma maneira. Então, a memória do dizer e os conhecimentos linguísticos de cada interlocutor, como cada um foi se constituindo enquanto um ser de palavras. Gente, foi do mesmo jeito? Está sendo do mesmo jeito?
a partir, se apropriando das coisas que já foram ditas, do modo como observamos que são ditas e nos foram ditas. Quem produz o texto é um sujeito que, ao escrever, o faz a partir de certas condições, que são essas que eu estou apresentando aqui para vocês. Quem lê, recebe o texto, é um sujeito que, ao interpretar, o faz a partir de certas condições. Então, é essa relação ali daquele processo comunicativo, emissor, mensagem. Então, é isso aí que precisa ser melhor trabalhado. Outra coisa, né? Vamos pensar essas condições aí a partir de um texto, que é esse texto Mulheres, esse poema, né? Aí de Adriane Garcia, e depois a gente fala sobre ele. Mulheres. Por muito tempo estivemos e ainda estamos, mas por muito tempo estivemos muito mais. Impedidas de ir e vir, impedidas de ler, impedidas de escrever, impedidas de sonhar com ganhos e afazeres, impedidas de saber o mundo, por um viés que nos foi tirado. Mas havia outro saber e por este fomos e voltamos, sobrou-nos o território vasto do secreto. Lemos mãos, ervas, cartas desenhadas, balançar de árvores, sons de ventos, pulos de gatos, cor de ágatas, vísceras de aves, esfumaçar de panelas, intuições de perigo. Sonhamos todos os sonhos que se escondem e desenvolvemos as grandes habilidades dos oprimidos. Não há fogueiras que nos contenham. Adriane Garcia. Então, gente, vejam só, refletindo sobre as condições de produção desse poema belíssimo, fortíssimo, da Adriane Garcia, a gente precisa pensar o seguinte: não se trata simplesmente de emitir uma mensagem para um leitor que vai procurar um sentido como se ele estivesse solto no texto. Então, algumas perguntas, né? Essas perguntas eu já apresentei na VA4. Onde o texto foi publicado, a fonte? Quem escreveu? Quando o texto foi publicado? Qual é o gênero textual? Quais elementos, recursos linguísticos expressivos o compõem? Qual o interlocutor público, provável leitor? Então, nesse texto Mulheres, de Adriane Garcia, é importante pensar que ela é uma escritora, uma poeta. Ela vive em Belo Horizonte e está em intensa produção. Ok, já tem essas informações, né? Se você tem a oportunidade de procurar, melhor. Mas olha só, esse contexto em que ela vive, a sociedade com a qual ela se implica, é preciso considerar que há um contexto social que faz toda a diferença. Ela traz essa imagem que a sociedade faz dessa mulher, né? E ela faz isso através de um poema enquanto gênero. Então, a temática da mulher aí está sendo tratada, né? Quer dizer, é um contexto social denunciado em seu poema em relação às mulheres. E ela lembra que isso não é de hoje, fazendo aí uma alusão à história de nossa sociedade, em que ela vive e com a qual ela se implica. Inclusive, ela usa a primeira pessoa do plural. Ela se inscreve nesse lugar de mulher e é desse lugar de mulher que ela fala. Há um contexto político, aspectos ideológicos que a interpelam, que atravessam. Isso tudo está lá, no texto.
Gente, olha que interessante. Aí eu coloquei, ela escreve o texto. Não, na verdade, eu não sei quando ela escreve o texto, mas eu sei quando ela publicou na página do Facebook. Porque ela poderia ter esse texto antes. Mas esse gesto dela de publicação, um dia depois de um acontecimento que é da ordem da barbaridade, um estupro coletivo a uma jovem. Isso significa. Isso faz com que o texto signifique em uma determinada direção e não em outra. Enquanto a leitura estava rolando, a leitura que eu fiz, eu fiquei pensando o seguinte, bom, sou eu, na verdade, quem lê sou eu que estou ali imprimindo uma voz também. Isso também poderia ser considerado no nosso gesto de interpretação, né? O modo como eu leio, como eu entro. Tem uma quebra ali também do PowerPoint, aí a gente já vai ficando cada vez mais cri-cri, mas isso é bacana. Né? Que eu tentei tirar de todo jeito, não consegui, mas é aquela quebra que mostra ali a passagem entre as partes, e não só em termos porque eu virou o slide, mas porque é realmente uma virada que tem ali, né? Mas quem fez fui eu. Então, como a gente vai se apropriando aí dos textos, olha só. Né? Bom, no texto de Adriane Garcia, a linguagem não tem apenas uma função poética e emotiva, gente. Então, há, claro, ali um contexto político, né? Ideológico muito forte. Ela tem, né, uma função também, a linguagem tem uma função social e principalmente política, que denunciam, que estão gritando no texto pelas palavras que a autora mobiliza, pelo modo como as organiza. E as organiza também para formar um poema. Mas você só vai ouvir o grito se você souber e considerar essas condições que eu estou trazendo e outras que vocês também perceberam, em que esse texto foi produzido. Senão o sentido não é exatamente esse aqui, perceberam? Por isso que o trabalho de interpretação é um trabalho em relação ao outro, por um sujeito e não outro que se inscreve para interpretar. Bom, então vamos lá, resumindo, condições de produção do texto. Emissor e receptor não são passivos, pois são sujeitos, em relação entre si e com o contexto. Considere a história e os acontecimentos. O lugar de onde se fala, se produz, se interpreta. Ser um poeta, ser pai, ser filho. Olha só, quem produz e quem também interpreta. O poder da linguagem pode transformar as pessoas e o mundo. O modo ou os recursos linguísticos discursivos com os quais o texto é produzido. E aí eu deixo, gente, esse recado para vocês. A linguagem não serve apenas para comunicar. Ela é um instrumento de poder e serve para transformar as pessoas e o mundo. É nessa direção, com esses gestos aí, que a gente começa a compreender o modo como o texto funciona. Aguardo você na próxima videoaula, aí já com o texto do Sakamoto, Tráfico de Pessoas. Um abraço.